Olá a todos, sejam muito bem-vindos à 24ª edição da AgroTeams com o tema Bioeconomia. E nós, da Escola de Governos, estaremos realizando essa live sobre o mercado de carbono com diversos parceiros, entre eles a Secretaria da Agricultura e Pecuária do Estado do Tocantins, a empresa CS Consultoria Ambiental Green Business, a empresa Descarto Gerenciamento de Resíduos, a Universidade Federal do Tocantins, a Universidade Católica do Tocantins e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Meu nome é Valéria Mota, eu sou analista de sistemas e para iniciar a live nós vamos convidar o nosso secretário da Secretaria da Administração, o senhor Paulo César Benfica Filho, para fazer a abertura oficial e dar as boas-vindas aos nossos convidados. Olá pessoal, com muita alegria eu comunico aqui a participação da SECAD junto à AgroTeams 2024, através da sua escola de governo, que em regra a SECAD trabalha para o servidor público, mas especialmente na AgroTeams a gente fez uma programação especial para o produtor rural, com palestras como essa aqui de hoje, que busca o quê? Eficiência, qualidade, provocando um agro mais inovador. Em que sentido? A gente sabe que o agro é a mola mestra da economia nacional. Portanto, servidor, população em geral, venham e parabéns por estarem participando dessa palestra. Muito obrigado, secretário, pela sua fala. E hoje, quem vai moderar essa mesa de discussão sobre o mercado de carbono será o professor Tadeu Teixeira Júnior. Ele é coordenador do curso de agronomia do Centro Universitário Católico do Estado do Tocantins. E também é professor e pesquisador. Tadeu, a fala é com você. Obrigado, Valéria. Obrigado pelo convite. É uma satisfação contribuir com um tema tão relevante atualmente e que muitas pessoas têm interesse, né? E aí realmente levar esse conhecimento principalmente aos nossos produtores aqui do Tocantins é primordial aí para o sucesso nesse futuro a curto, médio e longo prazo aqui para o setor produtivo do Tocantins, né? Então, para darmos início ao nosso evento, gostaria de colocar um pouco aqui sobre os nossos 3 participantes, né? Então, nós temos aí para contribuir nessa pauta tão importante o Charles Santos, né? Ele que é engenheiro agrônomo e ambiental, palestrante, também ministrante de treinamentos, diretor comercial e responsável técnico da CS Consultoria Ambiental, além de ser especialista no desenvolvimento de negócios sustentáveis em âmbito regional, estadual e nacional. Teremos também a Milene Souza, né? Ela que é engenheira ambiental pela Universidade Federal do Tocantins e especialista em projetos socioambientais e gestão de resíduos, além de ser instrutora e realizar treinamentos técnicos. Temos também a Jéssica, né? A Jéssica que é engenheira agrônoma, mestre em Ciências do Solo pela Universidade Federal do Paraná e doutora em Ciências do Solo pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Né, teve como título de sua tese a estabilização do carbono das raízes e da biomassa aérea de plantas de cobertura de solo em plantio direto. Né? Ela, sob a coordenação do professor Cimélio Baia. E atualmente, né, ela também está vinculada à Universidade Federal do Rio Grande do Sul, sob a coordenação do professor Dr. Cimélio Baia também. Então, para darmos início, né, esse debate aqui, né, esse bate-papo aqui sobre esse tema tão importante hoje aqui para o Estado e para o Brasil e para o mundo também, haja vista que muitas pessoas estão realmente com os olhos voltados para esse tema, né? Então, nós vamos tratar aqui sobre o mercado de carbono, né? Principalmente voltado para o agro, né, como ele pode abrir as portas aí para uma agricultura mais sustentável e também mais lucrativa, né? O produtor hoje ele tem essa preocupação realmente da sustentabilidade, mas ele também precisa ganhar dinheiro, né? E como podemos tirar proveito, né, dessas oportunidades e também como as propriedades podem estar se preparando melhor aí para trabalhar, né, nesse tema, né? E aí a gente vai estar nessa pegada aí do mercado de carbono, do agro, né, como ele funciona, além dos princípios básicos aí do mercado, né, e as oportunidades e desafios que a gente tem junto ao agronegócio aqui no Brasil, né. Também como o produtor pode estar se preparando para esse mercado de carbono no agro, né, levando em consideração aí todas as práticas,
agrícolas que muitos dos nossos produtores já realizam aqui, né? Como também trabalhar essa parte aí da questão do sequestro de carbono e implementar também em suas propriedades. Além, é claro, dos benefícios, né, da participação nesse mercado de carbono, né, porque a gente sabe que com isso o produtor pode aumentar os seus lucros aí, além de contribuir com o que é muito importante, né, para a preservação do nosso meio ambiente aqui no Brasil, né. Além dos desafios e oportunidades que a gente tem aí com os obstáculos e também quais soluções inovadoras que a gente pode estar trazendo aí para os nossos produtores aqui da região, né? E aí, para a gente iniciar, né, vamos convidar aí os nossos palestrantes, logicamente, nessa primeira parte, essa introdução, gente, eu peço que vocês trabalhem aí até 5 minutos, tá? E vou convidar aí para iniciar, né, com suas palavras, né, o Charles Santos, desde já agradecendo aí pela participação, né, Charles? E dizer que também estamos à disposição aqui no Tocantins e a Agrotim está sempre de braços abertos aí para recebê-lo aqui em nosso estado maravilhoso. Com você. Beleza, boa tarde aí, pessoal. Obrigado aí por mais uma vez por confiar aí a me envolver numa discussão aí técnica com os interesses do agronegócio aí do Tocantins, né? Vocês estão me ouvindo bem? O áudio tá legal? Tá bom? Tá bom. Bom, professores aí, colegas de profissão, Valéria aí, mais uma vez reforçando o agradecimento, a gratidão por estar tendo essa oportunidade. Nós estamos falando de um tema que não é novo, né? O tema carbono é um tema que já se discute em alguns setores aí há mais de 30 anos. Deixa eu ativar esse telefone aqui que ele está... Eu acho que ele vai atrapalhar a gravação. Está saindo ruim. Bom, esse tema de crédito de carbono, né, na indústria, no mercado europeu, no mercado exterior, isso já está consolidado, né? Essas metodologias internacionais de compensação de carbono, via MDL, via as metodologias Verra, Gold Standard, tudo isso já vem há um bom tempo sendo trabalhado, né? E mais recentemente, o agro, né, tem se inserido nessa discussão e entendendo todo o seu protagonismo na economia, né, nacional e internacional, entendendo todas as possibilidades e oportunidades que dentro das atividades agropecuárias existem, né, para esse tipo de debate, chegou de forma muito forte, né, dentro da discussão carbono, o agronegócio. E aí, entre as metodologias, entre a ciência, entre o trabalho técnico envolvido nisso e o setor financeiro, o setor econômico envolvido, cada tempo que está passando estão se aproximando. Mas ainda existe algumas janelas que precisam ser mais vinculadas para que isso flui de maneira mais consistente e que realmente o tamanho, né, das oportunidades dentro do agronegócio aí, dentro da agricultura, dentro da pecuária, dentro da integração, agricultura, floresta, pecuária, isso realmente se monetize e realmente a conservação, a preservação, os serviços ambientais, né, dessas atividades possam ser reconhecidos e fomentar toda essa cadeia que a gente imagina que é uma cadeia muito grande. Alguns estudos aí falam de 2 a 3 trilhões de dólares aí que envolve toda essa cadeia aí nos próximos anos. Então, tem uma economia, tem uma preservação, tem uma conservação, né, o resultado disso é para a sociedade. Agora, eu acho que nós vamos ter tempo aí na conversa para ir podendo, ponto a ponto, talvez, né, levantando algumas situações. No quanto, tecnicamente falando, nós estamos envolvidos aí na primeira etapa do processo que nós acreditamos, que é a etapa de as propriedades rurais precisam fazer uma análise delas, né, a sua operação, a sua função social, a sua questão ambiental, né, a conservação dos solos, da pecuária, para saber, olha, como que está meu nível, né, qual que está meu nível de satisfação, meu nível de atendimento da legislação,
E mais, se eu tiver algum tipo de potencialidade, se eu tiver alguma abertura para desenvolver algum projeto, fazer alguma viabilidade de um projeto, qual que é a distância que eu estou disso? Então, nós estamos colocando energia muito grande em várias regiões do país desse tipo de projeto, e aí espero aí poder compartilhar um pouco aí com vocês, poder né, somar, agregar aí na discussão. Obrigado, Charles. Milena, passo para você. Então, agradecer também a Valéria, agradecer ao professor pelo convite, né? E falar um pouquinho dessas ações. A questão que está tão em alta do carbono, né, a descarbonização, o sequestro, né, é visto que a necessidade do planeta. Nós precisamos minimizar ao máximo o nosso impacto, isso em todo o processo produtivo. E o agro no nosso país, ele é um potencial muito grande, principalmente no nosso estado, que nós somos a última fronteira agrícola. Então, óbvio que todo mundo estará nos olhando, né? Vendo nossos exemplos. Dentro da nossa expertise de trabalho, a gente também tem várias maneiras de descarbonizar, né? Dentro de uma propriedade rural. Porque uma propriedade rural, ela é muito ampla e complexa. Ela não é só o plantio, ela só não é a criação do gado, ela tem a produção de resíduos, ela tem a produção de outros insumos que podem pontuar, né, igual o Charles estava falando, que é os índices que a gente mede dentro das propriedades, e isso aumenta a carbonização, né, o índice que essa propriedade rural pode estar produzindo. E aí a gente vai falar da descarbonização, né, que são práticas, ações que podem minimizar essas emissões, né, das propriedades rurais, além das outras metodologias que existem de captura desse carbono também, né? Então, assim, vamos falar mais sobre isso, e a importância tanto para a regularização do mercado, porque é uma coisa que já está se cobrando, é uma coisa existe já um mercado, principalmente internacional, a cobrança dessas práticas, né? E também precisa de regularizações internas, né? O Brasil precisa melhorar o arcabouço legal também, para que dê clareza e transparência, né? E segurança jurídica para as empresas investirem nessa área. Isso é importante, isso é importante. Obrigado, Milena. Vou passar agora para a Jéssica. Jéssica, como você vê essa pegada agora em relação à ciência, né, essa demanda que nós estamos tendo aí em relação ao carbono vinculado, né, à ciência? Obrigada pela oportunidade de estar participando dessa discussão. No momento eu estou representando uma universidade no Rio Grande do Sul, mas meu coração é tocantinense, né? Então, a minha formação, a graduação foi feita no Tocantins, e é um local que eu amo e tem uma infinidade de possibilidades de práticas que a gente já está fazendo no estado e que ainda pode contribuir para a agricultura do estado. Então, agradeço muito, fico honrada pela oportunidade. Então, a agricultura, né, a agropecuária, ela tem duas viés. Ela pode ser um fator de emissão e contribuir para a emissão de CO2 e, com isso, aumentar os índices. E também ela pode ser um mitigador. Então, ela pode evitar que esse problema se aumente. E ela também sofre as duas vertentes, né? Então, quando a gente está falando nesse tema de agricultura, pensando na questão ambiental também, a gente tem que buscar técnicas que favoreçam a mitigação. E temos que pensar na agricultura em relação a práticas de manejos para adaptação às mudanças climáticas também. Além é correlacionado, foge um pouquinho dessa parte de forma direta à parte econômica, mas se a gente pensar que desastres ambientais, eles diminuem muito o potencial da atividade em certas regiões, isso é uma coisa para a gente estar colocando no jogo também, até quando se pensa em valorização de serviços ambientais. Então, como que
a atividade agrícola ela pode contribuir para a emissão ou para a mitigação de carbono. Se a gente for pensar em relação ao solo, ele, quando se é utilizado técnicas de práticas sustentáveis, esse carbono que é de origem de fotossíntese, que é o carbono da planta, ele pode ser armazenado no solo e não emitido na forma de CO2. Então, o solo ele funciona como ele pode armazenar todo esse CO2 no lugar dele ser emitido para a atmosfera. Mas quando a gente está falando em pegada de carbono, deixa mais amplo, porque a gente tem que pensar num balanço de carbono. Porque todas as atividades agrícolas, seja maquinário, seja principalmente adubos fertilizantes, eles emitem gases de efeito estufa. E quando se trabalha com essa questão do balanço de carbono, a capacidade do solo em armazenar esse carbono, todos esses gases de efeito estufa, eles são considerados. Considera-se o potencial de aquecimento de cada um desses gases, e isso entra no cálculo do balanço de carbono. Então, quando a gente olha para a propriedade agrícola, eu a vejo mais como um grande potencial de armazenar carbono, desde que seja utilizado as práticas corretas. Aqui no Sul nós temos dados que em torno de 0 a 1 megagramas de CO2 equivalente, que é a medida utilizada até no mercado de carbono, ele pode ser mantido no solo em práticas de agricultura de plantio direto, integração lavoura e pecuária, utilização de plantas de cobertura, evitar essa questão do revolvimento do solo, rotação e diversificação de cultura. Então, a agricultura ela tem essa ferramenta de diminuir o impacto, e isso tem um efeito direto na economia no sentido de aumento da produtividade das culturas. Porque todas essas técnicas recomendadas para mitigar essa emissão e aumentar o armazenamento de carbono no solo, elas contribuem também para o aumento da produtividade. Então, o produtor ele só tem a ganhar nesse sentido. Então, ele tem eu vou citar agora 3 formas que o produtor pode ganhar, melhorando a qualidade do solo dele. Com isso, ele agrega valor na propriedade rural. Ele pode aumentar a produtividade agrícola. Ele pode também ser favorecido evitar que seja bloqueado, né, favorecido as barreiras, está adequado às barreiras internacionais de exportação. Então, isso também vai passar a ser, ao meu ver, uma exigência, uma necessidade para o produtor. E a quarta, na verdade, são 4, tem a questão também de receber por esse crédito de carbono, né? Receber por estar estocando esse carbono no solo. A experiência que nós estamos tendo aqui, essa relação entre indústria, cooperativa e produtor, é uma exigência da indústria. A gente está tendo uma exigência da Ambev em relação de produzir a cerveja com a pegada 0 de carbono. E essa exigência do mercado, ela está gerando aqui na região de Guarapuava, os cooperados da cooperativa agrária, uma necessidade de fazer esse balanço geral das emissões de carbono orgânico. Então, o que a gente vai de dióxido de carbono? O que a gente está fazendo? A gente está quantificando as emissões dos sistemas agrícolas, quantificando as emissões da indústria e quantificando a capacidade do solo em estocar esse carbono. Então, no final, a gente vai ter um balanço e a gente espera, no mínimo, assim, equalizar esses valores, ou seja, que a produção de cevada da região ela não emita CO2 em todo o processo industrial, e se envolve toda a cadeia
desde a produção, transporte, indústria, o transporte do produto final ao consumidor. Então, é um trabalho bem interessante, e esses trabalhos de pesquisas, eles vão servir como base. A gente está gerando também alguns índices de emissão, que normalmente as certificadoras pegam do IPCC esses valores, e nas nossas condições climáticas, a gente já tem observado que os nossos índices são mais baixos do que o padrão. Então, os centros de pesquisa, as universidades, eles podem contribuir bastante também nessa questão de gerar esses índices para contribuir na metodologia aí de certificação do crédito de carbono. Então, muito obrigada nesse momento. Isso aí, Jéssica, obrigado. Vamos fazer algumas perguntas agora direcionadas, né? Para que a gente consiga ali realmente levar informações pontuais aos nossos produtores, né? Então, primeiro, Charles, a gente gostaria que você falasse sobre quais são os principais desafios que os agricultores enfrentam ao tentar se adequar aos padrões do mercado de carbono. Essa é a pergunta de 1 milhão. Né? Mas, assim, todas as colocações são muito pertinentes, né, com relação ao tema. Acho que a gente está sendo bastante responsável em como conduzir isso, né? E eu queria só congregar com uma informação que a gente colocou ali, né? Que o carbono, né, falando da agricultura, falando da pecuária, ele é um prêmio, né? Você vai acessar um prêmio por fazer várias coisas bem feitas, várias coisas corretas, ao final você poderia ter esse prêmio. E uma coisa que, na minha visão de mercado, a gente tem acompanhado, no início se implantou que quem tivesse crédito de carbono, principalmente na agropecuária, os projetos, ele ia ficar milionário com esses projetos, com esses recursos, né? Ele ia ganhar muito dinheiro, e tinha muito dinheiro nisso aí. E, na prática, o que a gente tem entendido vai ser um adicional de ganho para ele. Vai ter um adicional de ganho, isso vai ser importante, isso vai se somar à sua receita, à sua renda, mas o prêmio carbono, ele significa que você está fazendo as coisas adequadas, você está fazendo um bom manejo de solo, você está fazendo um bom manejo de pastagem, você está cumprindo, você está fazendo com excelência o teu trabalho, e quando você olha só para o resultado do carbono, ok, ele é um resultado final, mas no meio de todos esses processos, no meio de todo esse trabalho, você está tendo otimização de despesas, você está ganhando mais, tendo mais lucratividade, você está tendo uma produtividade melhor. Então, assim, o resultado final é mas no meio dele se soma diversos outros elementos aí que é bastante importante para essa equação, né? Eu diria que, falando de Brasil hoje, os principais desafios, eu diria que o primeiro, na minha visão, é a regulamentação, de fato, desse mercado, é ter uma legislação nacional que considere as nossas características, considere os nossos climas, os nossos ambientes, os nossos biomas, né, a nossa particularidade. Isso, fazendo um adendo aqui, está sendo construído, né, o MAPA lá criou uma câmara, que chama Câmara Agrocarbono, a câmara lá, eu faço parte dela lá, represento lá a minha participação lá dentro da Câmara, e lá dentro está sendo construído todos esses elementos para que até o final do ano esse projeto, nessa minuta desse projeto de lei, vá ao executivo aí e seja distribuído isso frente às instituições que devam fazer suas considerações, mas tudo isso está sendo construído, e eu digo que a partir desse momento aí que tiver um projeto de lei, uma legislação característica para nós, isso vai dar uma velocidade, isso vai dar um ritmo, vai dar segurança jurídica para os projetos, para quem vai se envolver nele, né? E eu vou citar mais um que vem junto com isso, que é a questão da regularidade mesmo das propriedades, sabe? Eu não vejo, apesar disso não estar escrito dentro do projeto de lei ainda,
pelo que a gente tem visto, as questões de fundiária, as questões ambientais das propriedades vão precisar cumprir os requisitos mínimos legais. Então, quando a gente pega aí um cadastro ambiental rural, né, que foi um instrumento de 2012, né, já fazendo 14 anos aí, né, 16 anos aí 14 anos que tá em vigência, e ainda tem propriedade que não tem o CAR, ou tem propriedade que o próprio cadastro ambiental ainda não está adequado, ou o cadastro ainda está em análise, e aí não é uma culpa de A, B ou C, é um processo, né, é uma situação, um fato, é o que dita se as questões ambientais daquela propriedade, quanto à vegetação, a cursos hídricos, tudo isso aquilo está legal ou não. Então, a gente precisa também vencer essa questão da regularização, né, dessas adaptações, né, de legislação perante as atividades agropecuárias, para que no momento que você tenha vamos lá, eu tenho crédito de carbono na minha propriedade, eu fiz um projeto e ela quantificou, eu emito X e sequestro 2X, eu tenho um saldo aqui, eu vou oferecer isso para o mercado, tem gente comprando. Primeira coisa que eles vão fazer é, me apresenta, né? Me apresenta uma auditoria, me apresenta aí a conformidade da sua atividade para que eu possa justificar esse investimento, para que eu possa colocar recurso para isso. Eu deixaria, sabe, professor, eu me ateria aí a essa questão legal, né, que isso está sendo desenvolvido aí, que deve, nos próximos meses, ter aí uma premissa do que a regra do jogo vai pedir, né? E nesse segundo momento, não aguardarmos isso estar pronto para que a gente corra, se adeque e busque estar cumprindo toda essa legislação nacional, que ela vai ser talvez um impeditivo ou vai restringir você de fazer uma operação, de fazer um negócio, né? Realmente, Charles, você tocou num ponto importante aí, quando se fala principalmente no CAR, né? Aqui no estado de Tocantins, nós temos ainda muitos CAR sem estarem validados, né? Isso aí pode implicar muito nessa operação, né? Mas é isso aí. Charles, só pegando o gancho, eu queria saber um pouco dentro dessa temática, como que vai garantir a veracidade desses créditos? Isso é importante. Uhum. Bom, hoje, eu não sou muito especialista na rastreabilidade do crédito, então eu vou me ater aqui até onde eu tive uma aproximação, uma vivência aí, né? Hoje os projetos já acontece, né, de grandes empresas, principalmente quem tem unidades no Brasil e atua na Europa, atua fora, eles já compram crédito de carbono, né? Eles já transacionam isso, né? Já tem essa compra e venda, né, dentro do mercado formal, do mercado regulado e internacional. Faz-se o registro desse título, onde registra isso via as instituições que precisam ser verificadas, e é aposentado esse crédito na mão de quem compra isso, né? Se discute novas tecnologias, né? Porque isso, quando foi definido, teve uma evolução muito significativa. Blockchain, tokenização, aconteceu uma série de coisas após esse momento de registro de crédito de carbono antigo aí, para identificar se esse modelo de registro, de certificação, poderia atender esse novo mercado, né, que se inicia aí. Eu acredito que nós estamos muito bem servidos de tecnologias, de várias tecnologias. Mas o que vai para dentro desse registro, o que vai para dentro dessa tecnologia é um projeto. E esse projeto é um projeto que é auditado, que é verificado diante de uma certificadora, né, que tem todo aquele credenciamento para poder testar isso. Então, eu não fico muito, no primeiro momento, assim, preocupado com relação à veracidade, né, a veracidade desses créditos. Eu me antecipo e fico mais antenado para o que vai lá, para a informação que vai lá dentro, né? Então, tem um método estabelecido como quantificar, essa quantificação acontece, e esse número dessa quantificação, desse projeto, dessa auditoria, desse registro, vai para dentro desse processo. Hoje se registra via P3 as operações, hoje se registra dentro de algumas instituições
que fica lá vinculada como verdadeira, né? E ela é garantistora dessa informação. Então, isso é uma coisa que está em construção, pelo que eu tenho percebido, não é a minha linha direta de atuação, mas está sendo muito bem aceita as moedas digitais. Agora, vai ter que ter um método de como elas fazerem esse registro, né, na hora que esse mercado ficar, de fato, diante de uma legislação, para que quem tiver interesse em ter esse tipo de transação, de fazer esse, siga perfeitamente aquele modelo de registro. Isso aí, obrigado, Charles. Milena, hoje, né, como você vê, né, quais são os principais riscos associados à participação no mercado de carbono agrícola e como eles podem ser mitigados, né? Inclusive, pegando o gancho aqui do Charles, um dos riscos é a questão da certificação mesmo, da credenciamento, na verdade, do crédito. Porque antes de começar a vender, a monetizar, existe um credenciamento, existem metodologias, são vários eixos de metodologias, né? E aí o empresário, se ele quer ser um creditador e ele quer vender crédito, tem uma linha que ele tem que seguir, né? É um estudo mais robusto, mais complexo, até ele disponibilizar os créditos dele no mercado, na bolsa. O que é muito importante que o produtor observe é as áreas que ele vai ter que deixar para essa modalidade, né? O tempo que ele precisa manter essas áreas e qual é a vertente, qual é a empresa que ele vai se aderir para que siga todo o protocolo, que é o que o Charles falou. É o protocolo de certificação dos créditos, né? Porque existe vários tipos de certificação, um deles é a do crédito. A partir do momento que ele é certificado, que ele é validado, você consegue mensurar, ele sobe para a bolsa. Aí foi o que foi falado, né? E aí você consegue já monetizar ele. Os riscos maiores você se associar a pessoas que não têm uma prática muito definida ou transparente, para que possa fazer a acreditação dos seus mensuração, né? E a metodologia válida. Outra coisa que é muito complicado e tem que se observar muito quando for adquirir os créditos também. Observar de quem você vai adquirir para neutralizar o seu processo, que a gente fala da descarbonização, se essa empresa também é idônea e se certificar que ela tem todas as documentações. A gente já discutiu algumas vezes em outras conversas sobre a questão de processamento, de guardar documentos, né? Que tem muita gente, muitos produtores rurais que têm dificuldades em guardar documentos que comprovem as suas práticas. Por quê? Quando a gente começa a entrar no universo da sustentabilidade, do ESG, a descarbonização, a gente precisa lidar com provas, né? E a gente precisa comunicar isso para o meu cliente, comunicar para o meu cliente, para o meu consumidor, para as empresas que se relacionam comigo da melhor forma, né? Para que todo mundo entenda o processo. E isso é necessário, né? A questão é também, vamos dizer assim, o risco que você pode correr na mensuração, você mensurar o seu valor, o seu estoque, né? Tem casos que já teve super estimativas, e aí quando vai refazer para certificação, o valor cai, e às vezes a pessoa acaba se empolgando e já comercializando ou fazendo negociação antes, né? Então isso é complicado. Então, assim, tomar cuidado com essa questão da mensuração, porque ele ainda está irregular, né? Agora, a Jéssica, pesquisadora, falou sobre a questão das pesquisas sobre o solo, do equilíbrio de carbono, então tem muitas pesquisas. O Charles também estava falando sobre os protocolos que estão sendo desenhados, legislações que estão sendo desenhadas. Quando a gente tem um arcabouço legal mais robusto, mais detalhado, isso vai dar uma segurança maior. Só que eu preciso começar hoje, para que quando a legislação estiver pronta, eu já tenha o produto, né? Tem um produto. Então, assim, a gente tem que observar esses detalhes, observar a questão da métrica, né? Igual eu estava falando. Lembrando que esses preços são flutuantes. E uma coisa que o Charles disse bem no início, que o produtor tem que observar não é a tua fonte principal financeira. Ela vai ser um complemento dentro da tua propriedade rural.
né? E lembrando que a gente tem a questão do vender o crédito e minimizar as minhas emissões, que a gente fala que é a descarbonização, né? Por que as pessoas compram o carbono? Por que se fala disso? É porque aquela empresa que compra é a que não tem mais condições dentro do processo dela de minimizar as emissões de carbono. E pelas legislações exteriores que estão mais complexas e mais fiscalizadoras, elas precisam comprovar essa diminuição. Então, eles compram crédito, né? Então, eles passam a ter o crédito da outra propriedade para a finalidade dele, né? Para o empreendimento dele. Então, a gente tem que observar isso. Quem está querendo o mercado de carbono, de vender crédito de carbono, ter os estoques, ter a monetização, é uma metodologia. E tem também as empresas que necessitam, e esse é um mercado que já está regulado, esse é um mercado que já está nos cobrando, né, já está batendo ali na nossa porta, que as grandes empresas, elas fazem toda a verificação de quem são os stakeholders, né? Quem está atrelado aos fornecedores. Então, é necessário descarbonizar. Descarbonizando tem várias metodologias, a gente tem que ver qual é o princípio da empresa, quais são as principais atividades, quais os locais que mais emite, né? Fazer um mapeamento da propriedade para ver aonde e quanto financeiramente isso custa. Então, aonde eu consigo diminuir a minha emissão, e muitas tecnologias produzem recursos. E aí é aquela que você falou muito bem, como que o produtor pode ganhar dinheiro? Né? Então, tem muitas tecnologias hoje que são de descarbonização que sim, dá para monetizar. Dá para monetizar transformando eu falo muito da área de resíduos porque o carbono é muito atrelado também, e a gente tem os resíduos líquidos que são um problema. Nosso estado está na transição do boi semi-confinado para o confinado também, né? A gente está tendo esses dois grupos agora, e nesses grupos a gente tem uma alta concentração de fezes animais, e essas fezes, elas têm que ter um tratamento. Eu vou tratar só para tratar, eu vou jogar onde? Eu vou colocar o quê? Eu vou fazer gerar energia? Qual é o meu objetivo? Se eu começo a gerar energia através de processo de biodigestor e tal, eu consigo diminuir o meu impacto negativo, a minha emissão, né, de poluentes, e eu consigo reverter em valor agregado, que é energia. Além disso, que a gente sabe que os biodigestores eles geram outros subprodutos que podem ser utilizados na agricultura, baixando ainda mais o meu custo. Então, quando a gente fala sobre mitigar os efeitos colaterais, primeiro eu falaria para o produtor observar qual é o objetivo dele. Ele quer entrar no mercado internacional, ele precisa se descarbonizar. Não, eu já estou bem, eu já estou no mercado internacional, mas agora eu quero ganhar vendendo crédito. Então vamos para uma outra vertente. E essa é a vertente que a gente ainda tem muitas coisas para descobrir. Né, muitas legislações que estão sendo construídas, mas já tem ações que você pode aumentar a área de preservação, você pode floresta plantada, então tem outros mecanismos que condições para você vender esse crédito. Lembrando que isso gera custos, porque tem que ser tudo feito um levantamento mesmo para saber a quantificação que aquelas reservas têm de carbono. Isso aí, obrigado, Milene. Só fazer uma perguntinha para a Milena. Milena, ainda falando de mercado, como funciona essa questão da precificação? Cada estado tem o seu? Não, a precificação, ela é internacional, é bolsa de valor. Então, assim, ela pode ser... Por isso que é uma outra coisa que você não pode ficar 100% nele. Né? Você fala assim, eu vou deixar de produzir para virar só reserva para vender crédito. Por quê? Primeiro porque são áreas grandes, são áreas que oscilam o crédito de acordo também com a vegetação, tá? Volume, né? Vamos dizer assim, o volume de carbono, ela oscila de acordo com a vegetação. E o valor monetário, ele vai ser dito pelo mercado. Porque quando eu subo na plataformas, na Bolsa de Valores, toneladas de carbono de material para ser comprado, quem vai oscilar vai ser a Bolsa, porque ela vai fazer os mecanismos legais que ela faz. Ela vai abrir
para concorrente amplo, ela vai vender direto para quem tem já um cliente maior. Então, isso aí é mercado. O mercado E oferta e demanda, né? Oferta e demanda, porque, por exemplo, hoje a oferta é pequena de carbonos que são rastreáveis, carbonos que têm uma robustez jurídica. Aí, então, os valores estão bons, muito bons. Mas pode ser que quando regularize muito o mercado, pode ter que esteja muito carbono regularizado e o preço vai cair. Então, vai ser só simplesmente um complemento. Sim, obrigado, Milena. Jéssica, pegando agora, voltada ali para a academia, né? O que o seu trabalho, o que vocês estão desenvolvendo na universidade, que isso pode contribuir ali com o produtor, né? Para que ele consiga realmente ali depois tá ganhando dinheiro também com carbono, né? Com o comércio de carbono. Sim, primeiro vou fazer só um gancho com o que os colegas falaram um pouco também. Essa questão metodológica ali da quantificação desses estoques de carbono, a discussão, eu acho que ela é mais validada, mais robusta em relação a esse sequestro de carbono via planta, o carbono que está na madeira da vegetação. Então, a preservação da vegetação já tem metodologias específicas sobre medir a espessura desses troncos e fazer toda a quantificação. Nós temos trabalhado mais sobre as metodologias que envolvem o sequestro de carbono que está no solo. Então, essa questão de quantificação é uma coisa que na literatura internacional se discute muito, porque o carbono orgânico no solo ele tem uma certa dinâmica. Tem frações ali dentro do solo que está esse carbono, que ela é facilmente degradada. Tem parte desse carbono que não, que dura milhares de anos. Então, a metodologia para a gente quantificar esse carbono e garantir que nesse sistema se manter as mesmas práticas, esse carbono vai se manter no solo por um determinado tempo, isso ainda é muito desafiador para a gente. Até porque essas concentrações de carbono no solo, para se ter o estoque depende também da densidade do solo. Então, as práticas agrícolas, elas influenciam diretamente nessa densidade do solo e na quantidade de carbono. E esses dois fatores influenciam nessa questão dos estoques. O que é padrão na literatura em relação à parte dos trabalhos científicos? A gente faz análise abre uma trincheira de 1 metro, faz coletas de solo em anéis volumétricos para ter densidade e faz uma coleta de solo para avaliar ali o teor. Isso não é viável da gente ser feito em uma escala que seja precisa para fazer em grandes áreas agrícolas, né? E além disso, de poder auditar isso, de poder ir lá e verificar e que realmente é aquele valor. Além disso, a variabilidade de solos, nossos solos brasileiros, é enorme. Às vezes, de um lado, de um talhão, pouca área tem diferença em relação a... Os produtores falam muito, né? Se tem mais areia, se tem mais argila, e ele consegue ver isso em espaços pequenos, essa diferença do solo. E isso influencia diretamente nos processos de reter esse carbono no solo. Então, para a gente, isso é um desafio. Nós temos feito uma amostragem no estado, no país, a nível de país, em vários experimentos de longa duração, fazendo essas análises convencionais de abertura de trincheira e coletando solo. A gente tem também um ponto aí no Tocantins, na cidade de Gurupi, na Universidade Federal Tocantins, é uma parceria com o pessoal da Embrapa, que a gente tem avaliado também os sistemas de produção ali. Então, um primeiro ponto é da gente quantificar e fazer os índices de estoque de carbono ali no solo em relação às práticas agrícolas. Então, a agricultura convencional versus a agricultura conservacionista.
E nós temos outra linha também que temos testado outros equipamentos, como sondas, que acoplada a trator para fazer essa coleta de forma mais otimizada. O desafio é nessa questão da mudança da densidade, porque essa sonda ela pode comprimir ali o solo e dar um valor bem mais alto do que o real. Então, e por que essa preocupação até 1 metro? Porque principalmente nos nossos solos tropicais, esse carbono ele tem uma contribuição muito grande de estocar carbono abaixo de 30 centímetros. Então, se a gente avalia ali só a parte superficial do solo até os 30 centímetros, a gente superestima, porque tem muito carbono embaixo. Então, por isso que essa ideia de pegar todo o perfil do solo na avaliação. E uma outra forma que a gente tem testado, que é uma forma mais ampla, assim, usando sensores, que são sensores parecidos com estação meteorológica, que é uma tecnologia que chama de eticovariância. Esses sensores, eles medem a concentração de CO2 líquida. Então, é a nível de lavoura. Essa questão do alcance dele depende muito da altura dos sensores, mas a gente tem trabalhando a nível de lavouras, talhões comerciais, e esses sensores, eles detectam a quantidade de CO2 que tem no ambiente que está sendo utilizado pelas plantas, o quanto que está sendo imobilizado nas plantas, e o quanto que está saindo via respiração do solo. Então, ali a gente tem um balanço líquido dessa questão de quanto de CO2 que está ficando no solo. Então, essa é uma metodologia que talvez para monitoramento ela seja ideal, porque ela fica fixo, mede ali constantemente. Então, para nível de monitoramento, ela é ideal. Agora, para nível de quantificação, as quantificações iniciais, a gente acredita que essa questão da quantificação no solo, ela é necessária. Então, a gente tem que ver formas de viabilizar de forma técnica para que essas operações consigam ser realizadas a nível de lavoura. Tem outras metodologias, outras linhas de pesquisas com instrumentos de avaliação de infravermelho, que chega um equipamento e ele mede ali, baseado numa curva de calibração, né, que tem todo esse equipamento, ele mede a concentração de carbono ali real. Não é uma linha que eu estou muito envolvida, então eu não sei muito dessa questão de acurácia e de tudo isso. Mas a questão que já é validada cientificamente, assim, que é aceita a nível internacional, é detectar o carbono por combustão seca, que é uma forma analítica que ele avalia a quantidade, tem um detector que avalia a quantidade ali de carbono naquela amostra e relativizar isso em relação a estoque com o uso da densidade. Então, a partir que a gente tenha essas informações precisas, validadas, um banco de dados seguro, eu acho que vai permitir buscar as metodologias que facilitam essa detectação. Então, o que a gente tem trabalhado aqui é mais nessas questões metodológicas e também a avaliação dos gases de efeito estufa, principalmente o óxido nitroso, que é emitido pela adubação de nitrogênio, nitrogenada, que ela tem um potencial de aquecimento muito alto. Então, na hora de fazer os balanços, são gases importantes. Na pecuária, um gás que tem que considerar para ser quantificado também é o metano, ou em áreas de arroz alagada, que emite muito metano também. Então, a gente trabalha também com esses balanços dos gases de efeito estufa. Então, tem sido nessa linha o nosso trabalho aqui. Sim, obrigado, Jéssica. Charles, hoje a gente tem uma agricultura bem tecnificada, né? E aqui no Tocantins não é diferente do resto do Brasil, né? E como você vê que essas tecnologias emergentes aí, como a agricultura de precisão, não é nem emergente, já é uma realidade, né? Agricultura de precisão, hoje a gente trabalhando com imagens, com drones, né? Satélite, né? Utilizando as ferramentas de sensoramento remoto, né? Que isso podem auxiliar aí na mitigação das emissões de carbono e na maximização dos créditos de carbono. Eu vou colocar aí algumas coisas para poder
aumentar ainda as nossas reflexões, né? Professor, você imagina aí um país, né, desse tamanho, com mais de 5 milhões de propriedades rurais, né, desses diversos biomas e regiões. Essas propriedades rurais aí, você divide ela aí, a grosso modo, né, entre 50% sendo pequena propriedade, e aí os outros 50% entre média e grande. A pequena propriedade, a diversidade de produção dela é bastante, né, diversa, agricultura familiar, produção de produção pequena, né, em escalas diferentes, mas elas, nas suas somatórias, elas são bastante significativas, né? Ela que traz a diversificação dos alimentos. Então, se imagina essa complexidade toda, que a Jéssica fez um resumão aí para a gente, sendo aplicada nessa proporção, né? Nessas variedades todas aí, né? De tipo de solo e tipo de manejo, tipo de produção, né? Eu tenho visto muito aí algumas empresas trabalhando com essa parte do sensoriamento remoto aí também, para poder ter alguns indicadores, sobretudo composição de vegetação, né, no caso de floresta, né? Então, eu diria assim, a tecnologia que nós temos hoje disponível, eu acho que ela permite a gente obter dados, informações, né, que essas equações, né, que são todas trabalhadas aí, gera muito dado, muito número, né, todas essas análises, levantamentos, eu acho que eles vêm para poder se unir, né, a toda a questão de campo, toda a questão de mão na massa ali, em loco, de amostragens, né, dessa presença, né, na obtenção desses dados. Aí está um desafio legal que a pesquisa está muito dedicada a resolver, que é métodos aplicáveis, né, para essa diversidade de situações que sejam viáveis para serem executadas, né? Muitos projetos, muitas coisas estão acontecendo assim em maior volume nas questões experimentais, né? Então, aliar recursos, a pesquisa envolvida e tudo, e acaba se viabilizando nesse primeiro momento a execução dessas tomadas de informação, desses dados. Aplicar isso para a escala comercial, aplicar isso, né, para que o pequeno produtor de morango consiga fazer, para que o médio, para que o grande faça, é um desafio legal, e eu acredito que as tecnologias, agricultura de precisão, né, sensoriamento remoto, toda essa inteligência artificial que vem sendo calibrada aí junto aos estudos, às análises, elas vão ser fundamental para conectar isso. Então, nós precisamos de um dado verdadeiro, um dado real, um dado coletado, sendo processado milhares de vezes, centenas de vezes, né, diante de uma escala gigantesca, né, milhões de hectares aí, né, para poder pensar isso numa aplicação a grande escala. Então, eu diria que toda essa inteligência, toda essa precisão, né, na agricultura, na pecuária que vem acontecendo, ela vai ser fundamental para embasar essa mudança de nível aí, que é processar, que é ter informações verdadeiras. E, humanamente falando, imagina um avaliador, um auditor, alguém conseguir avaliar, rever todas essas análises de solo, conseguir fazer isso manualmente é uma coisa muito complexa, né? Muito difícil. Então, esses instrumentos que vão ajudar, vão ser bastante eficientes, né? Para poder somar e dar agilidade, né, nessa escala aí. Perfeito, Charles. Milene, quais são os desafios sociais e ambientais, né, associados à adoção em larga escala de práticas agrícolas voltadas realmente para esse mercado de carbono? Então, aí você vem nos princípios do ESG, né, que são os princípios que estão regendo o mercado.
Quando você vai falar de qualquer área que vai envolver carbono, que vai envolver sustentabilidade para melhorar a sua potencial econômico, ter vantagens competitivas, abrir mercados internacionais, né? Toda vez que descarbonizar, né? Quando você fala em descarbonizar, você está abrindo mercados internacionais. Tudo isso é complexo, tanto da ordem científica, que você tem que ter metodologias, avaliações, comprovações, quanto da ordem social. O que seria a ordem social? Porque nesses processos é necessário envolver as comunidades próximas às propriedades rurais. Tanto as comunidades internas, né, que são os produtores, filhos de produtores, o operador, né, a pessoa que opera os sistemas dentro das fazendas, né, que executam também, mas também as pessoas que estão ao lado, né, porque assim, a gente, vamos pensar, quando se fala em descarbonização, o Brasil vem há vários anos, né, depois dos tratados que foram assinados nas COPs, ele vem se buscando estudos científicos e mudar as matrizes energéticas, mudar algumas potenciais que impactam diretamente na produção. Um exemplo, nós usávamos 100% gasolina, né? Nos carros, a maioria dos carros era gasolina, nós tínhamos um tipo de gasolina que poderia ser tirado de nossas bases e também gasolina que seria importada, né? E aí, com o estudo, foi começado a criar os biocombustíveis. Os biocombustíveis alguns deles são de base alimentar. Por exemplo, a cana. A cana, ela produz álcool. Hoje é raro você ver plantar cana para produzir, por exemplo, rapadura, que é típico do nosso... que é o povo, não é típico, tá? Mas é uma coisa que todo tocantinense ama comer. Uma rapaduriazinha depois do café, depois do almoço ali, é ótimo. Mas o quê? As pessoas não plantam mais em escala isso. Por quê? Isso não vai agregar um valor muito grande, né? Questão de mercado e tal. Então, começou a se plantar cana-de-açúcar para a indústria. Isso é positivo? Sim, mas isso tem um impacto. Aquela propriedade que era pequena, ela não mais vai ser pequena, ela precisa ser juntada com outras, para que em grande escala eu consiga produzir cana, porque o processo dela é um pouquinho mais complexo, principalmente na colheita. Então, isso vai impactar diretamente as comunidades. Antes, propriedades menores que conseguiam se sustentar, hoje ela precisa se fundir com outras, né? Uma outra questão é a produção de alimentos. Quanto mais eu tenho alimentos que são transformados em biocombustível, menor é a oferta desse alimento para consumo humano. Né? Então, isso tudo tem que ser pensado, tem que ser balanceado. E aí vem as políticas públicas, os incentivos, né, a outros tipos de cultura. Então, quando a gente uma empresa, ela resolve fazer processos de migração de cultura, vai mudar a rota que ela tem hoje, né? Ela desenvolve por exemplo, nosso estado, por que o confinamento está chegando no nosso estado? Porque a soja está tomando espaço, grandes áreas de soja, grandes áreas de milho está tomando, então precisa se confinar o que era antigamente criado solto, né? O boi era criado solto, né? Era assim que funcionava aqui no nosso estado. Então, muda isso. Isso necessita de quê? Maior ampliação de capacitação. Então, nós temos várias instituições que promovem capacitações rurais, capacitações empreendedoras. Por quê? Eu incentivo também o uso de tecnologia, e quando eu incentivo o uso de tecnologia, eu diminuo a mão de obra braçal. Então, eu preciso, como empresa, sim, pensar no impacto da minha mudança de tecnologia. Se eu vou deixar mais áreas, vou reflorestar áreas, eu vou abrir um outro mercado, então eu preciso novamente de capacitação técnica das pessoas ao meu redor. Sempre a gente tem que observar que quando a gente está falando sobre carbono, desenvolvimento sustentável, SG, a gente sempre trabalha com um local, né? O pensar local, né? E os efeitos são globais. Tudo que a gente faz em loco vai ter o efeito global. Então, assim, a questão maior que eu vejo no impacto é a necessidade de aproximação das comunidades para discutir qual vai ser o impacto, se eu preciso promover cursos, palestras, né, se eu preciso introduzir outras ferramentas para aquela população conseguir desenvolver as atividades que eu estou propondo, né? Porque se você for pensar o seguinte, imagina que eu tenho uma propriedade rural que só cuida de gado solto. Os vaqueiros, eles estão acostumados com gado solto. Eles não sabem qual é o cuidado que tem que ter com o gado confinado. Então, vai mudar. Né? Eu tenho, por exemplo, uma propriedade que vai
migrar para o sistema de tratamento do esgoto e vai ter biodigestores. Precisa de técnicos para aquilo. Né? Eu vou ter uma área que eu vou reflorestar e vou começar a querer ter uma reserva maior, um RPPN, para possivelmente acreditar carbono depois, né, para vender. Então, eu preciso de pessoas que sabem manejar, que sabem fazer mudas. Então, assim, isso muda a microeconomia local. Então, o impacto é maior na questão da microeconomia local e eu preciso, sim, principalmente quando a gente está falando de mercado internacional, envolver as comunidades próximas, né? Que eu preciso fomentar mecanismo que eles possam adaptar à nova realidade, porque uma fazenda de grande porte, até as de médio também, mas as de grande porte, elas costumam mudar até a economia local, pela demanda de serviços, demanda de insumos que são muito grande, e aí você, quando uma fazenda é grande, que ela se instala, obviamente outras maiores vão se instalar bem próximo ou similares. Então, a gente tem que pensar qual o impacto da minha alteração de produção vai causar para a sociedade, né? Os impactos positivos sempre tem, produção de alimentos sempre é muito bom, produção da nossa base de insumos também é muito importante, que nós somos nós consumimos muito, né? Então nós precisamos sim que o agro trabalhe, mas toda minha manobra ela gera impacto. Então que a gente observe que seja cada vez mais positivo do que negativo. Quando o Charles fala dos critérios para certificações, é porque as certificações ela observa os mínimos detalhes. Né? E ela vai observar qual é o relacionamento daquela propriedade, daquela produção com os seus vizinhos, sejam os vizinhos fazendeiros, sejam os vizinhos cidades, sejam os vizinhos pequenos agricultores. Né? A gente tem casos aqui no Tocantins que grandes propriedades chamam as fazendas pequenas para fazer treinamento em equipe. Isso é um impacto positivo legal. Né? Porque ele sabe que ele necessita também dos pequenos para que a produção deles ocorra legal, para que ele esteja funcionário e para que ele consuma também daquela pequena propriedade. Então a gente tem que pensar mais, sempre trabalhar no coletividade, né? Cada um com a sua empresa, mas sabendo que a minha ação ela é impactada nos outros também. Isso aí. Vou fazer uma pergunta agora para os três, mas eu peço só que seja um pouco mais breve, porque nós já, né, quando o tema é interessante, né, nós já estamos aí com mais de 1 hora de gravação, aí eu vou pedir para a Jéssica começar e depois vocês complementam, né, pensando no produtor rural, né, Jéssica, hoje vocês estão na universidade fazendo pesquisa, né, como essa pesquisa realmente pode chegar ali no produtor rural e fazer a diferença, né, para esse produtor rural, tanto na diminuição dos impactos ambientais, mas também acrescentando fonte de renda para ele? Eu acredito que tudo está ali no veículo da informação, né? Nós temos essa oportunidade no Tocantins, da Agrotins, onde tem várias palestras, vários mini-cursos, que é a ideia de levar toda essa informação produzida na universidade para o produtor. E ela é pensada, por mais que às vezes a gente tenha alguns critérios, umas metodologias, umas coisas diferentes na academia, mas o nosso objetivo final é contribuir para a melhoria da produção do agricultor. Então, todas essas técnicas, elas são pensadas nesse ponto de vista, do ponto de vista ambiental, do ponto de vista econômico, do ponto de vista social. E essas ferramentas, quando se fala em práticas de manejo, elas já temos muita coisa estabelecida. Então, eu acho que a gente tem a oportunidade nesses eventos de levar essa informação para o produtor, e eu acho que é a partir disso que geram as mudanças. Então, essas técnicas, assim, elas podem, às vezes, ser um pouco diferente do que o produtor está acostumado a fazer, porque toda a geração dele, ele aprendeu a agricultura daquela forma. Mas o pedido que a gente faz para que o produtor teste um pedacinho ali, reserve um pedacinho ali, não vai custar nada testar aquela nova tecnologia que está sendo proposta e que aí ele vai ver ali mesmo com
com os próprios olhos, né, que aquilo funciona, e vai contribuir para a sustentabilidade da família dele e a permanência da família dele no campo, né, vai contribuir para o rendimento, para o aumento do benefício financeiro, e ele vai contribuir no coletivo, que ele vai contribuir para que os recursos naturais tenham condições de manter seus serviços ecossistêmicos. Eu acho que o canal está nesse veículo de conseguirmos levar essa informação produzida ao produtor, e essa é uma oportunidade. Então, já faço o convite para todos os produtores que estão assistindo participar da AgroTeams para ter acesso às informações que a Universidade de Tocantins, todas as instituições de pesquisa ali envolvidas, têm produzido com muito critério para melhorar essa vivência do produtor. Legal. Deixar a Milene descansar um pouquinho. Eu falo aqui agora, professor? Pode ir, Charles, pode ir, por favor. Legal, eu vou ir 100% aí com o que a Erika falou. Eu acho que a informação, ela é o fator de abertura de olhos, ter questionamentos, né? Buscar aí a quem tem interesse, se informado. Olha, na minha condição, como eu posso aplicar essa ideia? Na minha propriedade, como que eu posso fazer isso? Vão ter situações adversas, né? Às vezes a regra do meu vizinho não vai servir para mim, mas nós tivemos a oportunidade do ano passado, tá aí junto a AgroTeams aí na feira, fiquei bastante impressionado assim com as oportunidades, as possibilidades, né, que o agronegócio aí da região tem, puxa mesmo a cadeia econômica, puxa a cadeia social do negócio. E nós levamos um pouco de informação aí, que foi muito bem aceita, foi bem legal, foi bem relevante ali a conversa. Esse ano nós estamos levando a informação por aqui, né? Estamos levando aí, provocando no bom sentido, né? Os produtores, os interessados do agronegócio aí sobre carbono, sobre projetos, né, de viabilidade de carbono, diagnóstico ambiental dessas áreas. Dê o primeiro passo nesse sentido. Né? Não use, às vezes, alguma experiência, alguma regra positiva ou negativa que tenha acontecido com alguém aplicada a você, porque você pode ser um caso diferente, a sua área, a sua situação pode ser diferente e deve ser. Né? Então, eu diria que levar informação através de palestras, treinamento, capacitação, mostrar esses casos que já estão acontecendo, fica para uma próxima aí, mas nós podemos falar um momento de CPR Verde, que é um outro produto que faz parte dessa mudança que está acontecendo. A gente tem trabalhado nisso no país todo também. Então, é trazer a curiosidade, aguçar o produtor a falar, olha, você tem oportunidades aí de preservar, manter isso de forma legal, de cumprir a função social da sua propriedade e, quem sabe, você poder ter um benefício, ter um prêmio, ter uma remuneração por isso. Então, está aqui eu congrego 100% que o Ernesto falou, que é levar informação. Ele vindo interessado por isso, é a hora de sentar e fazer um tratamento, uma conversa personalizada, bem discutida para ele, que é o que a gente faz nesse mercado privado de atuação. Perfeito, Charles. Milene? Então, eles falaram tudo. É isso mesmo, você tem que observar para a sua realidade, né? Quando a gente está falando tanto de produção quanto de sustentabilidade, a gente sempre fala para o olhar local, né? Observar a questão da legalidade primeiro, né? A gente tem diversos entraves ainda de processo. O professor mesmo citou que nós estamos com problema com os CAR, né? A validação dos CAR no estado de Tocantins, ainda está moroso, né? Os órgãos estão fazendo uma força-tarefa para que isso se desenrole o mais rápido possível, porque vai prejudicar os produtores. Né? Então, tem produtores, sim, muito preocupados com isso, tem produtores que já têm os CAR feito corretamente, então falta a parte da validação, mas sempre começar olhando mesmo para o que você tem na sua terra. Né? Tipo assim, eu fiz o CAR, fiz toda a documentação, e aí? Qual é o meu potencial? Né? Eu tenho potencial para ter florestas? Então, assim, para comercializar carbono, não, eu prefiro descarbonizar para atingir mercados maiores que vão agregar um valor maior ao meu produto. Então, qual é a estratégia de mercado que eu vou adotar? Qual é o meu objetivo?
né? Então, quando o Charles muito coloca essa questão da questão de observar a legalidade da empresa, de como está a documentação, né? Tudo isso é uma fase. Quando você fechou essa fase, que tem muitos produtores que já estão fechando essa fase, principalmente depois que o processo de análise do CAR já será concluído, a gente então vai para outra parte. Qual é o mercado que você quer atingir? Você quer atingir mercados internacionais, que são mais complexos, mais exigentes? Precisa fazer projetos de descarbonização, que são as neutralizações, que é saber a quantificabilidade que você emite, para saber como que você pode diminuir, ou você entrar para o mercado de creditação de carbono, né? Então, assim, são projetos que tem que ser sentado e conversado para ver a realidade de cada um, né? Onde a sua fazenda está, se está mais para a região do nosso bico, né? Que é uma floresta mais densa, então tem uma outra metodologia, se é nossa região sudeste, que é mais ralo. Então, assim, a gente tem que saber também, até isso influencia, né? E, assim, o que eu penso é o seguinte, é analisar. Primeiro passo, minha propriedade está ok, já consegui vencer todos os entraves, já consegui deixar ela arredondada, ok. Então, agora eu vou procurar tecnologias para me diferenciar no mercado. E quando eu me diferencio no mercado, eu consigo, com o mesmo produto, muitas vezes, ganhar muito mais. Então, efetivamente, eu vou estar lucrando. Certo. Milena, só para ficar um pouquinho mais claro para o agricultor, porque nós também vamos transmitir a live para a rádio, então nós vamos alcançar aquele pequeno, médio, grande. Por onde começar? Vocês falaram, né? Tem várias áreas. Por onde eu começo? Eu vou atrás primeiro do engenheiro agrônomo ou do engenheiro ambiental? Tem consultorias nessas áreas? Porque aqui eu não vejo muito assim falar, tem um consultor para crédito de carbono, não vejo. E eu acredito que o agricultor ele vai querer saber, né? Vamos informar isso aí, o que vocês têm a me dizer? Um especialista, por exemplo, agora a gente não sei se pode puxar um pouco sardinha aqui para o nosso convidado, que é o Charles, mas a questão de consultoria para crédito realmente é rara, ela é difícil e complexa, justamente porque ela precisa de toda uma consultoria antes de chegar nessa etapa, né? Então, assim, existe sim empresas, por exemplo, o Charles, ele é uma empresa que tem atrelado a dele a certificadoras e tal. Então, ele tem metodologias científicas, eles têm isso, que é para já ir para o mercado, ou você vai para o mercado da questão da descarbonização, ou até mesmo de reserva para carbono. Só que a gente tem que pensar bem antes, um pouquinho, que é o que ele também falou. Eu preciso de um consultor, pode ser ele ambiental ou agrônomo, para regularizar minha propriedade primeiro. Minha propriedade estando ok, aí sim eu vou procurar, por exemplo, ou o Charles, ou... A regularização você fala do CAR. Não só do CAR, licença ambiental, plano de manejo, todas aquelas as licenças de produção, todas essas licenças que a gente necessita. Mas, assim, eu acredito que já temos muitas propriedades, igual o ano passado a gente esteve conversando, tem muita propriedade que já está em níveis bons, níveis que já está pronta para pensar numa certificação. Eu acho que o Charles poderia complementar a tua pergunta. Não, é isso aí. Tem um espaço para o jabazinho aí, né, para a gente poder falar do nosso trabalho, mas, assim, para vender algo, para poder fazer algum negócio, comercialização de crédito de carbono, que é a grande discussão, né, que está acontecendo, está para todo lado, não tem jeito de sair dessa discussão, a gente entende que você tem que cumprir alguns requisitos mínimos, e os requisitos mínimos são os requisitos legais, primeiro. Então, nós temos propriedades que, através de um diagnóstico que a gente faz, né, uma avaliação, uma auditoria interna que a gente faz para ver a questão fundiária, legal, ambiental dela, a gente fala, olha, dos 200 itens que você precisa cumprir aqui, você já tem 180, você já está muito bem posicionado dentro dessas possibilidades aqui. Outras nem tanto, né? Então, essa avaliação inicial é bastante importante para entender o cenário dela e saber qual a distância que ela está. 100% das vezes, Valério, professor, quando a gente apresenta o resultado disso para o produtor e ele enxerga isso, e ele fala, bom, eu preciso tomar uma atitude, eu preciso ter iniciativa.
eu quero chegar nesse mercado, eu quero acessar esse tipo de situação, mas eu não consegui vencer essa básica aqui de legislação, eu não tenho outorga do meu poço, eu não tenho a licença da minha atividade, eu não tenho meu CAR adequado, falta um monte de situações básicas, legais, que já deveriam estar sendo atendidas, e aí ele toma essa iniciativa. Ele fala, bom, eu já entendi, eu devo começar por aqui, mas eu quero chegar lá. E aí ele se insere, né, com consciência, né, planejado, programado, isso ele se insere no processo rumo àquele objetivo, né, que ele teve lá. Então, não tem como pular essa etapa. Às vezes eu quero vender o meu crédito. Calma, vem cá, você não tem o CAR, você não tem GEL, você não tem outorga do poço, a tua vegetação está com déficit de área de preservação permanente, você não tem reserva legal. Cara, calma. Você vai ter que avaliar isso primeiro, porque na hora que isso for auditado, não vai passar na verificação. Então, vê isso. Não te ouvi, galera. Cortou aí o áudio. Não voltou. Para mim, não voltou o áudio. Não voltou. Não? A Valéria estava perguntando quanto tempo leva esse processo aí, né? Quanto tempo que o produtor vai ter que esperar aí para ele conseguir se regularizar aí. Mesmo você colocando, né? Muitas vezes ele já cumpriu parte, mas ele ainda precisa avançar um pouco mais. Né? Veja, tem produtores que estão no processo há 2 anos, há 3 anos, e tem produtor que está há 5 anos no processo dele. Porque quando ele precisa... Eu nem cheguei na parte de projeto, acabou, eu estou na parte de adequação, de regularização, que algumas situações são estruturais, algumas situações demandam investimento, algumas situações demandam análise do órgão, que leva algum tempo para poder ser analisado. Então, eu tenho que considerar tudo isso nesse processo. Mas, assim, vai do poder econômico e vai da tramitação via as situações que ele precisa regularizar. Tem autorização para poço que demora 1 ano e meio, 2 anos para sair. Excelente, excelente. Gente, com o avançar do tempo aqui, né? Passar agora para as considerações finais. Então, peço aí atenção um pouco ao tempo, né? Vou começar com a Jéssica, né? E depois a gente segue. Por favor, Jéssica, suas considerações finais em relação a esse tema, né? Que é tão importante e que eu tenho certeza que muitos produtores, estudantes vão procurar assistir essa live para se atentar a essas informações que vocês estão levando e contribuindo aqui para o nosso estado. Sim, obrigada. Em relação aos colegas de profissão, na verdade, a gente deixa o recado para manter nessa questão de se informar sobre o assunto, para estar levando essas informações para o produtor no qual ele atende ou no qual ele presta serviço, né? E, assim, a comunidade científica, de maneira geral, ela tem, sim, tem se esforçado para contribuir para essas metodologias, né? E a gente vê que aqui está o caminho para a gente alcançar os nossos objetivos. Interligar toda a cadeia produtiva, interligar a parte de políticas públicas com a iniciativa privada, com a academia, para a gente chegar no objetivo de estar contribuindo aí para o produtor rural. Então, eu agradeço a oportunidade e fico à disposição. Também, eu já quero começar agradecendo. Agradeço muito a oportunidade, o conhecimento, a troca de informação, né? Quanto mais a gente fala sobre o assunto, mais a gente aprende, mais a gente fica com dúvida e a gente vai atrás das respostas. Então, assim, participar desses momentos de discussão é fundamental. Seja você o produtor, seja você o consultor, né? E seja você o operador, o trabalhador. Porque você conhecendo, você sabe da realidade também, você pode contribuir nesse processo de crescimento. Aos profissionais da área, observar que fazendas, elas têm um ecossistema dentro, né? Elas são muito mais complexas do que às vezes a gente pensa que são só áreas agricultáveis.
né? Então, quando a gente está falando de bioengenharias, quando a gente está falando de serviços sistêmicos, quando a gente está falando de outros agregação de valor da propriedade, então a gente tem que olhar para ela com uma maneira diferente, né? Observar que as coisas que a gente julga ser impacto negativo, elas são só para a gente verificar o caminho que a gente tem que ir. Então, observe os impactos negativos e vão atrás das soluções. Buscando essas soluções, a gente consegue melhorar a produtividade e a rentabilidade da propriedade, né? Que essa é a finalidade, é você ter a mesma propriedade gerando maior valor para o seu proprietário. Então, assim, existem várias formas de ganhar, de se monetizar essa questão da descarbonização, das práticas de sustentabilidade. E, assim, fico feliz pelo convite e que vocês possam estar participando cada vez mais das discussões da AgroTeams, que sempre se preocupam em trazer conhecimento técnico e conhecimento prático para vocês. Legal, Milene. Charles? Bom, pessoal, obrigado já de antemão, mais uma vez. Eu acredito que existam vários especialistas e conhecedores do assunto, mas talvez nenhum detenha de todo o conhecimento necessário, né, para abordar esse assunto. Então, a gente aqui em conjunto construiu um raciocínio, uma conversa. Eu vou deixar aqui 3 recadinhos. O primeiro para o produtor. Esse é o cara que vai estar aí participando da feira, vai estar atento ao assunto, está procurando sobre isso aí. Muito cuidado, se informe com as pessoas de confiança, busque informação sobre esse tipo de projeto, esse tipo de trabalho. Não vão assinando assim contratos de projetos sem segurança, porque é um assunto novo, que muitas vezes aparece alguma conta, alguma equação financeira meio fácil para ser entendida ou às vezes vendida. Então, muita atenção. A gente já atendeu produtores que entraram em alguns projetos que não eram reais e algumas coisas que acaba descredibilizando o tipo de trabalho, mas foi um trabalho mal intencionado. Não é que o projeto não funcione, é que aquele sistema... Então, o produtor não pode ser prejudicado por isso. O segundo recado, professor, e aí eu acho que dentro da academia, dentro da pesquisa e tecnologia, os profissionais que lidam com o produtor rural, os profissionais que estão envolvidos na produção agropecuária, eles precisam olhar esse aspecto. Eles precisam ter o olhar crítico para as questões de sustentabilidade dentro da propriedade rural, pelas questões legais. Eles fazem parte do ecossistema, a Milene disse isso, exatamente isso. Para de chegar lá e só olhar o lugar da soja, o lugar do boi, o lugar do milho. Olha a propriedade como um todo e oriente e preserve o seu produtor, cliente, amigo, a sanções, a dificuldades de mercado futuro. E o terceiro, se vocês precisarem aí acessar profissionais, acessar uma empresa que tem aí know-how, que tenha experiência também nisso, Acesso Ambiental fica à disposição, tá? Para poder participar de discussões, para poder levar esse tema no debate, ou para poder ajudar e orientar algum projeto, algum programa aí que vocês queiram desenvolver. Show de bola, show de bola. Obrigado, Charles. Já agradecendo também o governo do Tocantins, agradece a participação e contribuição de vocês. Hoje, com o advento das tecnologias, a gente consegue ter virtualmente essa proximidade, né? Então, a Jéssica em outro estado, o Charles em outro estado, né? Nós aqui no Tocantins, mas a gente consegue aí levar e plantar um pouco, né, essa sementinha aqui para os nossos produtores, para que eles realmente busquem informação, busquem conhecimento, né, trabalhem com pessoas idôneas. Eu acho que isso é muito importante, a gente destacar isso para o produtor, porque a gente precisa, eu vejo que seja qualquer segmento que nós temos na sociedade, nós temos pessoas boas e pessoas ruins, e não vai ser diferente aqui, né? Então, realmente procurar aí pessoas que possam contribuir, fazer a diferença na vida dos nossos produtores, né? Então, agradeço aí mais uma vez, em nome do governo do estado. Eu acredito que realmente a gente deixou essa mensagem aí para os nossos produtores que estarão na AgroTeams, que é o maior evento da agropecuária da região norte, né, que envolve o agronegócio. Então, nós temos de pequenos a grandes produtores participando. É um momento, lógico,
de muito negócio, mas também é um momento de transferência de conhecimento, né, de levar o que está sendo produzido pelas empresas, pelas instituições de ensino, né, para esses produtores aí que muitos ainda carecem de informação, de tecnologia, para que eles consigam ali realmente otimizar os seus processos produtivos, seja na pecuária, na agricultura, né? E eu acho que isso realmente é a mensagem que a gente queria deixar aí para os nossos produtores, tá? Muito obrigado, gente. Conte conosco aqui no Tocantins, né? O governo do Tocantins, ele é parceiro. Se é coisa boa para levar para o produtor, o governo do Tocantins, ele realmente é parceiro e a gente continua à disposição, né? É isso aí, muito obrigada, gente. E a próxima live será sobre CFR verde, né? Não é mesmo, Thiago? Bom, fica à disposição, Valéria, à disposição. A gente já convida o secretário do Meio Ambiente, né, para estar conosco, seria interessante. Legal. Muito obrigada a todos e valeu. Valeu, pessoal. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau.